Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me assistindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos à nossa mensagem do amado de hoje? Vamos verificar que tudo que nos acontece foi determinado por Deus? Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 4, nós podemos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Tudo que nós vemos ao nosso redor, no nosso interior, é obra das mãos de Deus. E o que é engraçado é que Ele fez tudo isso com o poder da palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Já parou para pensar na profundidade deste poder? Um ser que chamou daquilo que não existe a existência para que pudesse existir? Deus criou o universo mediante um plano perfeito e eterno e vitorioso, criado nos sonhos dele. Ele sonhou com o nosso universo. E quando ele sonhou com esse universo, ele pensou em doar esse universo, em entregar a administração desse universo para nós. Deus não fez nada improvisado. Nada apanha Deus de surpresa. Deus jamais vai se surpreender numa bela tarde quando ver a mim e a você pecando ou errando em alguma coisa e falar, meu Deus, falar assim, nossa, ops, escolhi a pessoa errada, como eu pude me enganar? Não. Deus jamais vai pensar assim. Ele sabia muito bem do que eu e você somos capazes ou não. E mesmo assim, ele veio e entregou o seu Filho unigênito por nós. Ninguém consegue esconder-se de Deus. Ninguém consegue esconder da presença de Deus, pois Ele é onisciente. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ninguém pode escapar do controle, da vigilância de Deus, pois Ele está em todo lugar. Consegue imaginar a magnificência dessa afirmação? Deus não é como uma imagem de escultura, um artifício, né, das mãos de um artifício humano, que se você carrega ele para o quarto, ele enxerga só o que está no quarto. Se você carrega ele para a sala, ele enxerga só o que está na sala. Por quê? Porque ele precisa estar num ambiente aonde a sua vista alcança, aonde os seus sensores alcançam para poder perceber, para poder abstrair tudo que está ao seu redor. Deus não, ele é onipresente. Ninguém consegue desafiar o seu poder e prevalecer, pois ele é onipotente. Quem tem maior poder que Deus? Aí você vai falar assim, mas o inimigo faz um estrago grande. Faz porque eu e você deixamos. Quando o Senhor nos fez, Ele deu a autoridade e o domínio da terra para nós. Nós, lá no Jardim do Éden, com a queda, nós perdemos essa autoridade que foi resgatada por Jesus quando Ele veio morrer e morrer morte de cruz. Então, nós, através do nosso conhecimento bíblico, da nossa oração, é que nós tiramos isso da mão do inimigo e continuamos nesse mundo aqui exercendo a autoridade por meio do Senhor Jesus Cristo. Não só a autoridade, mas o poder até que Jesus volte. Nada ao nosso redor foi feito por acaso. O universo não deu origem a si mesmo. Aquela geração espontânea, aquela teoria faliciosa de que o mundo foi criado no caos pelo Big Bang, tá bem, vamos partir do pressuposto que o Big Bang existiu. Quem criou o Big Bang? É a teoria do caos, o mundo surgiu da teoria do caos. O caos nasce alguma coisa? Vamos pensar comigo. Você vai numa loja de material de construção, compra tijolos, telhas, cimento, areia, argamassa, vaso, cerâmica, tudo para ser construído numa casa e bota dentro de um caminhão. Durante o processo da entrega da loja até a sua casa, o caminhão sofre um acidente e capota. Cai todo o material na estrada. E quando você vai recolher o material, ops, não, tem uma casa pronta, porque o carro tombou e do caos nasceu a casa. Faz sentido? O universo não é produto do acaso.
acaso. O universo não é produto de uma explosão cósmica. A desordem não pode gerar a ordem, nem o caos pode gerar o cosmos. Se nós estudarmos química, física, matemática, nós vamos ver as leis da química, da física, da matemática funcionando perfeitamente. Nenhuma delas funciona no caos, nenhuma delas funciona na desordem. Pega uma função matemática aí, dependendo dela, do que você vai exercer com ela, que você vai utilizar, e inverte as posições para ver se vai gerar algo produtivo. Não, vai gerar caos. Caos gera caos. Caos não gera nada de bom. O universo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos, não. O universo é fruto da palavra de Deus, do haja luz de Deus. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra e não apenas fez todas as coisas, mas a fez com um propósito definido. Qual o propósito? Eu e você não estamos aqui para ocupar vazio no espaço. A Terra não está neste mundo para ocupar um vazio no cosmos, não. Ela está aqui por um propósito. A Terra foi criada para abrigar o homem e o homem foi criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para enaltecer o nome do Senhor e viver em paz um com os outros. Então tudo tem um propósito definido e foi definido pelo Criador de todas as coisas. Até mesmo o perverso foi criado por Deus. Você sabia que o inimigo da sua alma, Satanás, ele é criatura de Deus? Por isso que a gente fica... Eu até queria uma palavra mais suave, mas é indignada, eu acredito que é a palavra certa, de algumas pessoas outorgar ao diabo poder para alguma coisa. Ele é criatura, criador é só Deus. Ele é criatura. Ele não é filho, porque ele rebeliou, ele quis ficar contra o Criador de todas as coisas e foi expulso da casa dele. Ele foi expulso da casa e lançado na prisão, que é o inferno. E mais à frente, o caminho dele é a prisão eterna, que é o lago de fogo. A rebelião dos perversos não deixa Deus em crise e nem confuso. Deus não ficou surpreso com a rebelião de Satanás. Deus não ficou surpreso com a rebelião de Adão e Eva. Deus não ficou surpreso com a rebelião das pessoas no tempo de Noé, quando ele trouxe o dilúvio. Deus não foi pego de surpresa quando mandou Jesus e falou: ops, ainda tem pecador na terra. Não, ele olhou para do céu, olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. E ele, mesmo assim, ele mandou Jesus para morrer por nós. Deus jamais será pego de surpresa ou será confundido no meio da crise, no meio do caos. Aí vai vir aquela famosa frase: então por que o mal existe? Porque Deus deu liberdade ao homem, livre-arbítrio. As escolhas perversas dos homens têm feito dessa terra um opróbrio e uma vergonha. As escolhas perversas dos homens têm feito desta geração uma geração maquiavélica, uma geração que busca mais os prazeres terrenos do que as coisas de Deus. E depois, quando o mal lhes sobrevém, eles não querem arcar com a responsabilidade das suas escolhas. Eles querem transferir a responsabilidade para Deus e diz: se Deus é bom, a maldade não existia. Ei, você escolhe fazer o mal e quer que Deus pague pelo mal que você faz? Não. Deus não vai fazer isso. A maldade que nós escolhemos, nós colheremos. Se você se arrepender, porque a Bíblia fala: se você se arrepender, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, vou perdoar as suas más escolhas, vai sofrer as consequências, eu vou perdoar o seu pecado, apesar das consequências das suas escolhas, eu vou sarar a terra, eu vou sarar a sua vida. Então, tudo depende do homem. Você está pedindo perdão para Deus pelos seus pecados? Está reconhecendo que você é responsável muitas vezes pelas coisas ruins que lhe sucedem e não Deus? Embora eles estejam totalmente responsáveis pela sua rebelião, nós estejamos totalmente responsáveis pela nossa rebelião, essa rebelião cumpre o propósito de Deus. Como assim, pastor? Então Deus fez a gente rebeliar? Não. A Bíblia fala que Deus transforma a maldição em bênção. Quando nós rasgamos o pano novo, Deus vai lá e usa dessa rebelião e costura o pano para que a gente consiga usar. O pano é podre, não tem como remendar, Deus vai lá e renova o pano para a gente continuar vestido. É isso que ele faz propósito, ele transforma a nossa maldade em bênção. Porque já pensou se Deus não perdoasse a maldade dos homens?
quantos dilúvios haveria de ter? Quantos? Já pensou nisso? O apóstolo Pedro diz no dia de Pentecostes acerca de Jesus: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, quem é este? Jesus. Vós o matastes. Vamos trazer para o mundo de hoje, não falar vós, não falar nós. Vamos mudar aqui o versículo da segunda pessoa do plural para a primeira do plural. Sendo este entregue, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, nós o matamos, nós o crucificamos por nossas próprias mãos, por nossa própria iniquidade. Por quê? Porque a gente não consegue reconhecer o bem se Deus não transforma a nossa visão. A gente não reconhece o bem se Deus não transforma o nosso coração. É isso que ele quer dizer, que os homens sejam totalmente responsáveis das suas péssimas escolhas. Essas escolhas vão cumprir o propósito de Deus, porque, embora nós não reconhecemos a bondade, embora nós não temos visão para reconhecer a bondade, embora não aceitemos a bondade, o Senhor traz essa bondade, traz o Espírito Santo também, que é a bondade na pessoa, o Espírito Santo de Deus, nos convence do juízo, do pecado, da justiça. Depois de nós convencidos pelo próprio Deus, é que nós vamos passar a enxergar a bondade. E essa é a soberania de Deus, ou seja, não anula a responsabilidade do homem e nem por isso vira as costas por causa da nossa iniquidade. Nada é por acaso, nada. Tudo foi feito por um plano perfeito e será cumprido, ainda que o diabo tente nos desviar dos propósitos de Deus. Ainda que nós muitas vezes ouvimos a Satanás, nós vamos cumprir o propósito traçado. Por isso que muitas vezes nós sofremos, porque é uma tentativa de Deus nos tornar de volta para o plano. Então, meu querido e minha querida, você, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, está nos planos de Deus? Está no centro da vontade de Deus? Glória a Deus por isso. Não está? Não espere voltar com lágrimas e ranger de dente. Peça a Deus misericórdia e retorne para os planos do Senhor. Amém? Espero que você tenha compreendido essa mensagem e que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você. Deus abençoe sua vida.